Nick Fuentes continua sua cruzada anti-MAGA, desta vez atacando o relatório, que o Irã só quer conversar com J.D. Vance quando se trata da ideia de intermediar um acordo de cessar fogo entre nós e eles e assim pôr fim à guerra. Vamos assistir Fuentes comentar sobre o novo relatório de que o Irã só quer conversar com o vice-presidente. Parece que há um ângulo aqui envolvendo J.D. Vance e eu não vou estragar a surpresa, mas amanhã vamos entrar em todos esses detalhes. As forças do mal estão agindo até aqui e mais uma vez parece que só eu consigo enxergar isso. Falamos sobre isso na semana passada. David Sachs é contra a guerra. Agora, Joe Kent se demitiu do governo. Depois ele é entrevistado por Tucker. Vance não aparece em lugar nenhum. E agora, de repente, neste fim de semana, você começa a ouvir. Você viu? Nos jornais dizem bem, Vance era discretamente contra a guerra. Ele apoia totalmente o presidente, mas estava expressando suas dúvidas em silêncio. É como bem, então ele na verdade não está expressando, mas você começa a perceber isso. Joe Kent afirmou que ninguém no gabinete podia questionar a decisão de Trump de nos levar à guerra com o Irã. Joe Kent afirmou que ninguém podia demonstrar descontentamento com as decisões de Trump sobre entrar nessa guerra por Israel. Então talvez J.D. Vance seja ou tenha sido contra a guerra, o que confirmaria o que Joe Kent disse no programa do Tucker. Vance sempre foi contra a guerra. Vance achava que era uma má ideia. Vou dar um pequeno spoiler. E sabe o que eles disseram neste fim de semana? Você ouviu essa? Eles disseram que os iranianos querem negociar, mas não confiam em Steve Witkoff e Jared Kushner porque essa era a equipe de negociação em fevereiro. E olha no que isso beneficiou o Irã. Então, quem os iranianos querem? Segundo os relatos, os rumores, fontes anônimas, os iranianos. Eles estão dispostos a conversar pelo que dizem, mas não querem conversar só com Kushner e Witkoff. Eles não confiam mais neles. Quem eles querem trazer para negociar no Paquistão ou Turquia na próxima semana? Ora, nosso destemido vice-presidente, é claro, nosso destemido vice-presidente J.D. Vance. Ah, é mesmo. Uau. Isso é realmente interessante porque, sabe, Steve Witkoff tem lidado com os iranianos. Espera, vou continuar assistindo isso, é um ponto muito bom. Quero dizer, J.D. Vance é tão insignificante como vice-presidente quanto Kamala Harris foi. Tipo, ele é completamente insignificante para qualquer uma dessas decisões que estão sendo tomadas. Ele quase não aparece na mídia, não parece estar tomando nenhuma decisão. Tipo, claramente, Trump ou quem está acima dele, como a classe dos doadores, quem financia ou tem influência sobre ele, é que toma as decisões. Tipo, em nenhum momento alguém neste país é ingênuo o suficiente para pensar que, tipo, J.D. Vance é quem manda, ou até mesmo uma voz significativa nas salas de guerra, sabe? Você teria que ser um imbecil para achar que J.D. Vance tem alguma influência séria sobre, sabe, grandes decisões de política externa. Então, a ideia de que, de repente, o Irã quer falar com ele e que só vai falar com ele é no mínimo questionável. Desde janeiro do ano passado, Steve Witkoff tem lidado com os cataris, o Hamas, o Irã, o Tom Barrack, o Hezbollah e a Síria. Ele tem lidado com essas partes e com a Rússia. Ele é o principal enviado, tem todos esses relacionamentos, tem uma relação pessoal com Arati, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele está envolvido desde o início. Esse é o caso dele. De repente, eles dizem, bem, os iranianos querem conversar, mas não vão conversar com qualquer um. Não esses bobocas, crianções sem noção, Steve Witkoff. Agora eles querem trazer o J.D. Vance. Então você está me dizendo que na próxima semana o J.D. Vance vai intermediar o cessar-fogo para acabar com a guerra? Porque isso seria algo que seria a mãe de todas as operações psicológicas. Entra o nosso destemido vice-presidente J.D. Vance. Ele é uma rainha atrevida. Ele está chamando ele de nosso destemido vice-presidente, nosso destemido vice-presidente. Ele tem um ponto. Para encerrar a Terceira Guerra Mundial. Eles não falariam com Witkoff, não falariam com Kushner, só falariam com Vance, então talvez seja isso que vai acontecer. A foto é de J.D. Vance na Turquia, no Paquistão, com o presidente do parlamento do Irã, apertando as mãos, fechando o acordo, e então ele vai estar em todo lugar. Eu acabei com a guerra. É assim que ele supera o pequeno Marco, pois não querem conversar com ele.
Os 25 maiores doadores de Wall Street querem que Marco seja o indicado em 2028. Os doadores querem começar a doar para Rubio em 28. Eles escolheram ele em vez de Vance. Os iranianos não querem o pequeno Marco, eles querem Vance. Ah, interessante. E sabe quem mais elogiou os esforços diplomáticos hoje no Twitter? Tenta adivinhar. Então, obviamente, a diplomacia é uma farsa, uma farsa. Os iranianos estão dizendo que querem reparações, estão dizendo que querem que os Estados Unidos abandonem nossas bases no Oriente Médio. Trump diz, eles concordaram em parar o enriquecimento nuclear. Quem está elogiando essas negociações fajutas como legítimas e parabenizando Trump por elas? Ora, Joe Kent, claro, Joe Kent. Incrível. Então espere um segundo, espere só um minuto. Na terça-feira, Joe Kent disse, eu não posso, em boa consciência, mandar jovens homens e mulheres morrerem no Irã. Então, o que Fuentes está explicando aqui é isso. Marco Rubio e J.D. Vance são os dois candidatos mais prováveis para concorrer como representantes do Partido Republicano na eleição presidencial de 2028, certo? E ele está dizendo, o que é verdade, que grande parte da classe de doadores já decidiu que quer Rubio como o indicado. Mas, basicamente, existe essa outra facção do movimento conservador que inclui Tucker e Joe Kent do mundo. E J.D. Vance, é claro, e que todos eles querem que J.D. Vance seja o indicado. Então, esse movimento, essa mentira, essa peça de propaganda de que os iranianos só querem negociar com J.D. Vance é uma oportunidade que eles têm. J.D. Vance, aclamado como pacificador, como aquele que intermediou o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã e, portanto, acabou com a guerra. E isso seria feito em um esforço para aumentar a aprovação pública de J.D. Vance, e isso seria orquestrado por quaisquer facções de poder que queiram que Vance seja o indicado. Na minha opinião, provavelmente seriam líderes do setor de tecnologia, os Peter Thiels do mundo, os Elon Musks. Sabe, Vance é meio que uma criação do Thiel. Ele representa essas elites, certo? E Marco Rubio representa o tipo de elite da velha guarda. Os caras de Wall Street, falcões de guerra, neocons clássicos e pessoal da defesa. Então, se o que Fuentes está sugerindo aqui for verdade, isso é apenas uma disputa de poder entre dois grupos diferentes de homens extremamente ricos e poderosos que representam dois campos diferentes, certo? Um sendo finanças e comércio e fabricação de armas, e o outro sendo o setor de tecnologia, como Israel nos fez fazer no Iraque. Então eu tenho que renunciar. Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira você está me dizendo que essas negociações se concretizaram. E agora, na segunda-feira, Joe Kent diz, obrigado, senhor presidente, devemos sempre buscar a paz. Eu acredito na diplomacia. Então, o que aconteceu na semana passada? Depois, na terça-feira, estava tudo em clima de tensão máxima. Era uma crise. Você teve que renunciar porque isso é um atoleiro e não há saída e todos nós vamos morrer na segunda-feira. Agora você está elogiando esses esforços e quem vai liderá-los? Seu amigo J.D. Vance. E todos nós vamos acreditar nisso. E as pessoas vão, e as pessoas vão. Alerta de spoiler, as pessoas vão sim. O gado, os goyim vão engolir isso agora. Isso é uma teoria da conspiração. Isso é uma teoria da conspiração. Todas essas forças estão agindo agora. Israel está agindo, Vance e sua equipe estão agindo, as forças estão agindo. E ainda resta saber quem vai vencer aqui. Acho que isso é algo que eles estão tentando fazer, mas se vão conseguir ou não, só o tempo dirá. Mas eles definitivamente estão tentando fazer isso e acho que esse vai ser o objetivo. Como transformar algo negativo em algo positivo para Vance? Como evitamos que isso se torne o problema que afunde as ambições presidenciais de Vance? Bem, vamos torná-lo o negociador, vamos torná-lo o pacificador, o presidente da paz. Isso é quase certamente o caso. Quero dizer, pessoalmente, acho que ele está absolutamente certo. E todos vocês, goyim críticos a Israel, vão adorar isso. Vocês vão dizer, Joe Kent é firmeza, Tucker é firmeza. J.D. Vance, o melhor amigo deles, acabou com a guerra. Vocês vão cair nessa como fizeram com Trump. E é por isso que vocês veem aquela matéria no Times que diz, bem, Vance disse, ele não gostou da guerra, apoia o presidente, mas não gostou da guerra.
Algo está acontecendo na Casa Branca. Marquem bem as minhas palavras. Basicamente, já disse antes que Trump não parece se importar com a aprovação de nenhuma dessas decisões que ele está tomando. Alguma dessas decisões é precipitada? Capturar Maduro e se envolver em guerra com o Irã fez o preço do combustível disparar nos Estados Unidos, mas ele não se importa, pois não vai concorrer de novo. Não haverá terceiro mandato, esse é seu último ato. Ele vai fazer com que seus amigos, seus doadores e as pessoas que têm algo contra ele ganhem o máximo de dinheiro possível. Ele fará o que eles querem, entregando o poder para atingirem seus objetivos militares e de construção de nações, especialmente em relação a Israel. E ele não se importa com quão impopular isso é com o eleitorado americano, com a classe trabalhadora, com os eleitores, certo? No entanto, J.D. Vance deveria ser o próximo da fila. Ele deveria ser o herdeiro do trono, certo? O herdeiro do trono MAGA. Aquele que vai levar isso para o próximo nível agora. J.D. Vance. Para mim, quero dizer, o carisma dele empalidece em comparação ao de Trump. E ele é o braço direito do Trump. Opticamente, ele é o segundo no comando como vice-presidente e as chances dele estão diminuindo. Elas estão caindo rapidamente, como um torpedo, porque o mandato do Trump tem sido um pesadelo. Então isso pode ser verdade. Isso pode muito bem ser verdade, que J.D. Vance seja ele. E as pessoas poderosas que apoiam a carreira política dele há anos e são próximas a ele, as pessoas que estão no grupo dele, orquestraram um esforço para reabilitar a imagem pública dele e aumentar as chances dele vencer uma eleição geral para uma presidência em 2028, e que a maneira como eles estão fazendo isso é apresentá-lo como pacificador no Oriente Médio e o homem que conseguiu, contra todas as probabilidades, acabar com a guerra no Irã. Certo, ele provavelmente está certo. Fuentes provavelmente está certo. Isso provavelmente é algum tipo de operação psicológica, de certa forma, certo? Mas, quero dizer, Fuentes está se tornando um problema de verdade. Para o MAGA, não o MAGA, o movimento MEGA, claro, mas os líderes do movimento MAGA. Trump, claro, mas de novo, é mais ou menos irrelevante o quanto ele faz as pessoas da direita odiarem Trump ou saírem do movimento MAGA, porque isso é uma questão sem importância. De novo, este é o último mandato de Trump, este é o último suspiro. Ele vai juntar todo o dinheiro que puder, todo o poder que puder e toda a terra que puder através de ação militar. Para quem quer que ele sinta necessidade de responder, sejam seus amigos, seus parceiros de negócios, membros da família, doadores ou chantagistas, ele simplesmente vai fazer isso. Não importa se a aprovação dele cair para 28%, ele não liga, certo? Mas, você sabe, J.D. Vance, obviamente, ainda tem aspirações presidenciais, certo? Isso é uma tentativa de preparar melhor J.D. Vance e, de certa forma, tirá-lo do buraco que Trump cavou. Por enquanto, Fuentes faz outro ponto que você sabe. Se J.D. Vance era contra, ele era discretamente contra a guerra. Isso é tão... Entendo que ele é o vice-presidente, mas isso não vai dar certo. É meio idiota dizer isso. Eu era discreto nos bastidores, mas apoio o presidente. É tipo, você apoia o presidente, mas é contra. A decisão mais ousada, precipitada e ridícula que ele tomou em todo o tempo como comandante-chefe, mas você o apoia. Digo, isso sozinho não faz sentido, certo? Quero dizer, Fuentes está indo com tudo, ele está indo com tudo e está enfrentando várias facções de poder diferentes dentro do movimento conservador. Ele está indo com tudo contra os Marco Rubios, os neocons e os Hawks, e está indo com tudo contra os Peter Thiels. E os, você sabe, Joe Lonsdales e Alex Karps, e os Tucker Carlson, até os Joe Kents e J.D. Vances, certo? Ele está indo com tudo contra esse novo grupo paleoconservador tecnológico do movimento conservador e está indo com tudo contra os neocons da velha guarda, Lockheed Martin, o verdadeiro primeiro grupo dos conservadores. E de novo, quero dizer, não consigo imaginar o quanto o pessoal do governo Trump deve odiar esse garoto nesse momento. E não é só que ele está criticando pessoas como J.D. Vance e o governo Trump.
não é só que ele está promovendo essas teorias da conspiração sobre o que está motivando, você sabe, relatos de que Vance é a única pessoa com quem o Irã quer negociar. Não é só que ele está estourando a bolha deles, ele também está praticamente apoiando o Partido Democrata neste momento, ele já disse isso. A melhor coisa para este país agora seria que os democratas esmagassem os republicanos nas eleições de meio de mandato em 2026. E para que o governo Trump seja completamente encerrado e removido do poder. E ouça o que ele diz. Este é um trecho bem curto, mas é do que eu acredito ser a mesma transmissão, e ouça o que ele fala sobre Obama. E $20. Amo o programa. Obrigado. Seth Wang. 67 centavos. $20. 9,30. Por quê? Um simpatizante de Obama. Ele mente como Trump. Também. Mate todas as minorias. Agora gosto do Obama, sinto sua falta. Quero dizer, ele é simplesmente pura degeneração mental do 4chan. Sinto falta do Obama, sinto falta dos adultos na sala. Tirem esse palhaço laranja de perto de mim. Quero dizer, isso é praticamente um monólogo do Stephen Colbert. Vamos tirar esse maldito chito da Casa Branca. Tipo, ele está soando cada vez mais de esquerda a cada dia. Vamos ver esse trecho? Isso é o que Nick Fuentes pensa sobre o eleitorado republicano. Assista a isso. O que estamos fazendo? E $10? Já foi. A comida e o serviço do Buffy's lembram o Portelos. Obrigado pelo programa incrível. Jesus é rei. Totalmente porcaria, totalmente porcaria. Posto de gasolina. Você está animado por causa de um posto de gasolina, um esgoto cultural dos Estados Unidos, fica empolgado por um posto com pipoca ou algo assim. Qual o destaque deles? É só um posto muito legal. Ok, é assim mesmo. Ah, é um posto de gasolina onde te tratam bem e a comida não é ruim. Comer um cachorro quente lá não vai te dar botulismo. Isso deveria ser o mínimo, sabe? Na Arábia Saudita, eles estão construindo uma cidade que tem 1 quilômetro de comprimento e 5 andares de altura e está cheia de drones. E nos Estados Unidos, a gente fica empolgado com um posto de gasolina que tem asinhas de frango ou algo assim que não vai te dar uma infecção bacteriana letal. Tipo, é aqui que estamos e esses caipiras adoram isso. É por isso que sou tão crítico em relação à cultura do Sul. É assim que eles são. Eles tipo, sabe, essa é a deles, um posto de gasolina sério. Então eu sou snob quando se trata dessas coisas. A comida e o atendimento são ótimos, mas você está jantando em um posto de gasolina, é onde você abastece o carro. Se você não sabia disso... Muito engraçado. Quero dizer, eu sei que ele mora em Chicago, que tecnicamente não fica em nenhuma das costas. Mas ele realmente tem aquele jeito de um cara gay atrevido, sarcástico, elitista das costas. Tipo, ele realmente é só um cara maldoso, atrevido. Sabe, eu sou melhor que você, tipo um cara gay do Hell's Kitchen. Tipo, ele está se tornando isso. Tipo, ele parece tão enojado com o eleitorado republicano. Tipo, ele odeia essas pessoas. Ele claramente odeia essas pessoas, odeia os políticos que as representam e odeia os eleitores que colocaram esses políticos no poder. Ele claramente odeia eles e tudo relacionado, acha que são idiotas, dá pra ver pelo jeito que responde a quem manda superchat. Ele acha que o lugar onde eles moram é nojento, acha que o lugar onde eles comem é nojento. Ele acha que eles são como gado goiim gordo consumindo lavagem. E ele acha que todo mundo que eles colocam no poder, o que você pode argumentar que ele também ajudou a colocar essas pessoas lá. Mas ele realmente acha que os políticos que os representam são, você sabe, Israel. Primeiro, vigaristas que basicamente alimentam eles com uma dieta constante de propaganda enquanto param no posto de gasolina para comer seu sanduíche de peito bovino. Não estou dizendo que discordo completamente, mas eu só não sei para onde ele vai a partir daí, tipo, para onde ele vai daqui? Ele abertamente odeia as pessoas que assistem ao programa dele e que votam em candidatos republicanos. Ele afirma que os democratas devem vencer em 26 e sente falta do Obama. Tirem o palhaço laranja daqui. Ele está abertamente estourando a bolha dos planos do governo Trump de ajudar a avançar a carreira política do vice-presidente antes mesmo que esses planos tenham sido colocados em prática.
Tipo, acabou de sair uma reportagem sobre isso e ele já está tirando o ânimo deles. Sinceramente, tipo, será que ele vai se tornar um criador de conteúdo de esquerda, uma voz da esquerda? Quero dizer, eu realmente acho que ele é um supremacista branco. Não dá para olhar para as coisas que ele disse e não sentir que ele é um supremacista branco. Mas, tipo, será que tudo isso é uma grande tentativa de se preparar para uma guinada à esquerda? Porque, tipo, ele já disse abertamente que não se sente conectado com esse tipo de coisa. Chame do que quiser, branco, cristão, nacionalista, groyper, extrema-direita, alt-right, esse movimento. Ele disse que não se sente conectado com isso, que não tem lugar nisso, que acha que é um bando de idiotas. Tipo, eu me lembro de um vídeo em que um dos super chatters dele perguntou para ele: "Você não acha que seria ótimo se só pudesse votar quem tivesse determinado QI?" E ele respondeu: "Os democratas ganhariam todas as eleições. Se a gente fizesse os eleitores fazerem um teste de QI antes de ter o direito de votar, os democratas nunca perderiam uma eleição sequer." Tipo, ele claramente acha que os conservadores, muitos deles, são idiotas gordos. É isso que ele está dizendo. Tipo, ele acha que eles são idiotas, comendo porcaria e sei lá. Eu não sei como ele poderia legitimamente fazer uma guinada bem-sucedida para a esquerda neste momento, dado o histórico do que ele já disse publicamente e as opiniões que ele defendeu. Mas parece que é isso que ele está fazendo, ou ele simplesmente não consegue se controlar, ou ele não consegue se controlar. E ele realmente e profundamente odeia essas pessoas, tanto os políticos quanto os eleitores. E ele só está dizendo o que sente. Ou talvez ele saiba que é divertido o bastante e tem público suficiente para que isso nunca caia tanto. E sempre vai ganhar bem. Eu não sei, mas quero dizer, ele parece estar pegando cada vez mais pesado com o Partido Republicano a cada dia que passa.